Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo, né? Mas eu estou aqui, vamos fazer esse vídeo para dar uma continuidade no assunto que nós estávamos falando ontem, né? No vídeo anterior, né? O vídeo anterior foi sobre o que são as cabeças de legiões, né? Só resumindo, as cabeças de legiões são aglomerados de falhas humanas que ficam instalados no planeta. E essas grandes aglomerações que ficam instalados no planeta são restos humanos, são restos psíquicos humanos e ficam instalados no planeta, e esses restos, pontinha desses restos, desses aglomerados, vem e instala, habita, toma conta das pessoas, certo? Então esse é o raciocínio, né? Certo? É uma forma de falar, né? Então, mas como que é isso? Então esses aglomerados, né? Os mestres, os profetas, os grandes pessoas de altíssimo grau espiritual, dividiu assim, colocou em aglomerado. Vamos dividir isso, gente, para ficar mais fácil de estudar, né? Então nós temos aí uma referência do mestre Dante Alighieri, com a grande obra aí, a Divina Comédia. Ele divide isso, ele relata aonde estão essas zonas, essas áreas onde foram instalados, onde estão instalados esses restos psíquicos no planeta, né, de uma forma extremamente rica. É um dos maiores obras do planeta, já vista pelo homem. Religião nenhuma, estudo, sabedoria nenhuma relatou como foi relatado, como é relatado na Divina Comédia, né? Bom, isso é um outro tópico. Nós estamos falando eu gostaria de falar assim, como que essa falha humana, ela habita e o que que ela faz na pessoa, né? Então, isso nos arremete o seguinte: o que que é falha? O que que é defeito? O que que é, no sentido psicológico de falar sobre isso? Muitos segmentos, muitas doutrinas falam assim, é o ego. Aí tem muita gente que fala, não, ego, a pessoa tem que ter ego. Outros falam, não pode ter ego é isso, ego é aquilo. Então fica o quê? Fica uma mescla de vocabulários. Então isso fica difícil de compreender. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, a pessoa quer trabalhar sobre si mesma, mas confunde tudo. Então, se não tiver uma linha para seguir, né? Essa linha para seguir o quê? Seguir adentro, né? Eu faço assim, mas na verdade é assim, é dos olhos fechados para dentro. Nós temos que nos conhecer para nos melhorar, para despertar a consciência, para sermos indivíduos que realmente podem ser chamados de humanos, né? Então, mais uma vez, você acha que eu estou exagerando? Um indivíduo é o que somos. Agora, quando você analisa a massa, se nós analisarmos a massa, olha, a massa, os povos, o povo, assim, não vai muito bem não, gente. Então, mas isso é outra coisa. Então, eu quero falar o seguinte, falando agora de falha, de defeito, de ego, tudo isso são símbolos, são sinônimos, né? Símbolos não, são sinônimos. Então, o que é uma falha humana? Então, por isso que a minha pessoa fala assim, é falha. Tá, se é falha, é uma coisa errada. Tá, quando nós falamos falha, nós estamos comparando com algo que é errado e algo que é certo. Tudo bem? Então, esse parâmetro de saber o que é certo, o que é errado, aí nós já entramos numa outra esfera, né? Digamos assim, um outro departamento, é um outro assunto, né? Para saber, não, isso é certo, um acha isso é certo, outro acha isso errado, mas vamos deixar isso para um outro momento, do que é certo e do que é errado. Mas eu gostaria de continuar falando o que são as falhas humanas, né? Então, vamos estressar o conceito, estressar a ideia e pegar uma falha, uma unidade de falha estressada. Digamos, vou dar um exemplo aqui bem assim, fácil de entender, né? Vamos falar assim de uma... Esse exemplo é fácil demais, né? Coisa de criancinha. Então, uma pessoa que exagerou no álcool, na bebida, e aí virou um bebum. Então,
todos nós sabemos que um bebum é errado, não tem jeito de ser certo, tudo bem? Um bebum é errado no sentido de falha humana, porque está sem sentido, está estragando o corpo dele, enfim. Né? Eu não vou entrar na questão de beber álcool, não, de ficar feliz com os amigos, de fazer um brinde, não é isso que eu estou dizendo. Não é esse mérito. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a pessoa se torna bêbada, torna-se cambaleando, então fica fácil de nós vermos que isso é o quê? É uma falha, um erro humano, chamado de bêbado. Tudo bem? Então, mais uma vez, vamos estressar a ideia. Então, o que seria esse bebum? Né? Esse bebum é uma falha humana, uma unidade de falha humana que veio habitar numa pessoa, certo? E essa pequena unidade de falha humana, chamada bebum, estava num contexto, né? Estava, porque agora está na pessoa, né? Então, antes, ele faz parte também desse grande aglomerado que está estacionado no planeta. Né? Então, digamos assim, tem um bebum enorme, né? Instalado no planeta. Aí sai um pedacinho desse bebum e sai estacionando, buscando as pessoas para esse eu bebum entrar e viver na pessoa física, no animal. Compreende? Essa é a questão. Aí você vai me falar assim, tá, mas a pessoa está bêbada porque bebeu, exagerou. Tá, isso é a forma física. Tudo bem? Nós não estamos falando da forma física. Nós estamos falando que a energia que está por trás, o que faz a pessoa se tornar um bebum. Tudo bem? Já sabemos a parte física, a parte, que mais que eu vou falar? A parte química, que o álcool entrou na corrente sanguínea, tudo isso aí nós já sabemos. Então, a pessoa tem que parar de beber. Ué, se parar de beber, vai parar. Então, eu não estou falando da forma física no animal bebum. Não é disso. Eu quero mostrar o seguinte, a falha humana de uma pequena unidade, de um grande contexto, de um bebum, uma energia extremamente grande que está estacionada no planeta. Depois eu explico como que isso nasceu, seria um outro vídeo. Né? Vamos falar aqui agora, vamos por parte. Então, esse eu bebum, ele mora num coletivo do planeta. Né? E lá os pedacinhos vêm habitar numa pessoa, quer habitar num, quer habitar no outro, e aí vai fazendo aqueles costumes, ele vai organizando para habitar numa pessoa, certo? Ah, mas como é que é isso? Lembra daquele exemplo que eu dei? Ó, o Google tá lá nos servidores, aquele Google grandão, e aqui nós temos um pedacinho do Google, né? Um Google que sabe tudo, que você digita aqui, tem tudo. Então esse aqui é um pedacinho daquele Google grande. Então, o eu bebum que domina um animal humano é um pedacinho de um bebum grandão que está instalado no planeta. Bom, já repeti isso, né? Enfim. Então, a forma física que isso vem trazendo, a pessoa vai ingerindo álcool, vai tendo aquele costume, né? Então, aquela energia bebum, ele vai se organizando, porque ele, olha só, não é a pessoa física, não. Nós temos que olhar o bebum como energia. Aquela fração que a minha pessoa falou assim, que era uma falha, né? Dividiu aqui, separou, estressou o conceito de falha. Por quê? Bebum é uma falha, tudo bem? Voltando, né? Então, aquela unidade pequenininha de um grande contexto veio e estacionou numa pessoa. Habitou, domina a máquina biológica da pessoa, certo? Então, como que isso é feito? É uma mágica, tal? Não. Existem formas físicas, que nesse caso é ingerir álcool, tá? Então, o álcool vai ser um instrumento físico para essa energia vir na pessoa. Então, é uma combinação. Tem que ter o corpo físico, tem que ter essa energia, e essa energia está lá nesse contexto, mas essa energia do bebum, essa pequena fração, ela quer viver de novo. Bom, se é viver de novo, ela viveu outrora, certo? Depois eu explico isso, por que ela está lá naquele aglomerado, de onde ela nasceu. Mas agora eu quero falar o seguinte, então, quando essa pequena fração está estacionada na pessoa, essa pequena fração domina toda a máquina biológica. E como é que isso vai transformando?
A pessoa vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, então aquela energia vai se apoderando da pessoa através da química do álcool, tudo bem? Então, não adianta a gente falar assim, não, mas bebeu porque bebeu, tá tonto porque bebeu. Tá, isso é a parte física, eu já falei isso, né? Então, nós temos que ver onde que está isso, né? E como que a pessoa é suscetível a receber esse bebum. Essa é a questão. Né? Então, quando nós vemos assim uma pessoa bêbada, tropeçando na rua, acha graça, né? Essas coisas assim, mas o que que nós estamos vendo? Uma pessoa, um animal físico, uma pessoa, um animal físico dominado pelo álcool, certo? Ah, ele bebeu. Ah, aquele lá é o José tal, ele bebe muito, ele é isso, ele é aquilo. Aquela pessoa chama José, ele é filho de fulano e é casado com ciclano, mora naquela casa. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma energia que veio e habitou a máquina humana de uma pessoa, certo? E quando a pessoa está naquele estado, né, cambaleando de eu bebum, é o que está acontecendo com esse ponto de vista? Aquele eu bebum, aquela falha humana bebum está vivendo na pessoa, certo? É muito importante nós compreendermos isso. Né? A pessoa que trabalha sobre si mesmo, que quer o conhecimento, precisa compreender dessa forma. Bom, isso é uma forma da minha pessoa falar, tudo bem? Então, o que está acontecendo ali? O eu bebum está vivendo numa máquina biológica do José da Silva, do fulano ciclano, filho, esposo de Beltrano, que mora não sei aonde, tal. Tá? E que tem um CPF e tal. Então, é o eu bebum que está vivendo na máquina biológica. Juntamente com aquele eu bebum, existem várias outras coisas que vivem naquela pessoa, inclusive a consciência humana abafada, né? Existe ali um pai de família junto, são outras coisas instaladas na pessoa biológica, né? Então, nós temos que compreender o seguinte, nós somos uma máquina biológica, um animal, e tem várias coisas como se fossem instalados, né? Como é o celular aqui. Nós temos um negocinho pequeno, um pequeno equipamento que tem várias coisas instaladas. Aqui eu tenho fotografia, aqui eu tenho o Zap, tem Facebook, tem conta no banco, tem muitas coisas, né? Num negocinho pretinho que chama celular. Isso aqui é a parte física, mas as fotos não são físicas. O Facebook não é físico, certo? Esse vídeo que você está vendo não é físico, ele está instalado. Então são facetas, são partes que habitam um equipamento, compreende? Então são várias coisas. Então se eu tenho um vírus aqui, esse vírus ele não é o todo do celular. Junto com esse vírus, inclusive pode danificar, claro, tem a conta do banco, né? Tem o e-mail, tem várias coisas, tudo instalado aqui. Assim somos nós, certo? Então essas partes psíquicas, biológicas, orgânicas, né? A parte física é uma coisa e as partes psíquicas são outras coisas. Tudo bem?